Boa tarde, Hugo e alunos da disciplina de Inteligência Artificial. Nós somos a dupla Lucas Teixeira e Thales Durães. Vamos apresentar um artigo aqui sobre a análise afetiva de sites de demonstração, que nada mais é que um modelo de inteligência artificial que estuda o estado emocional das pessoas quando se encontra em um ambiente público, com muitas pessoas, né? Escolhemos este artigo aqui porque vimos que a gente passa isso cotidianamente e a gente também gostou bastante do tema e achou interessante falar sobre ele. É basicamente isso. Tudo bom, Hugo? É, bom, falando um pouco mais sobre o algoritmo para entender o que é ele, primeira coisa que a gente é bom falar que para uma análise correta de inteligência artificial, o nosso programa ele se baseia, o nosso modelo ele se baseia nesse flow based, que é baseado no contingente de pessoas, né, quantidade de pessoas, população mesmo, que é multidão como um todo, né? Não é nem em agente nem em partícula, nem no indivíduo. É baseado no flow. Bom, para começar, para falar que as respostas emocionais de cada um, né, em ambiente de estresse ou um ambiente normal mesmo, você vai exprimir uma quantidade, um nível emocional, você vai ter batimentos cardíacos ou elevados ou muito baixos, pressão cardíaca, vai tudo variar, né? E é basicamente o nível, dependendo do seu nível emocional ou nível psicológico. O emocional vai depender das suas emoções e o psicológico vai variar a sua temperatura facial, você consegue analisar pelo seu sexo, pela sua idade e algumas outras características, né? Bom, esse artigo ele baseia também aqui, baseado na pupila dos seus olhos, você consegue ter certeza como que tá a capacidade emocional da pessoa, temperatura corporal, ritmo cardíaco, emoções das vozes, contagem de pessoas e pressão sanguínea. Todos esses fatores eles vão variar num sistema de monitoramento de grandes multidões, né? E é basicamente isso que esse artigo ele foca, né? Exatamente no como vai medir isso, baseado nos sensores ou câmeras, e dependendo de que vai usar. E para tudo isso, para juntar tudo isso, tem que contar com um banco de dados, que é um banco de dados inteligente. Bom, vou para resumir bem, que ele precisa de um processamento que vai entender exatamente o nível de cada ambiente ou de cada pessoa e vai categorizar esse esquema baseado em descrição num banco de dados. Então vamos supor, vai analisar a capacidade a pressão cardíaca. Se ela está muito nervosa, vai uma pressão mais alta, um batimento mais rápido, o, vai ficar com a maior temperatura na região da cabeça, do coração. Então tudo isso vai variar. E para contar com isso, eu, bom, no artigo em si são analisados dois casos, né? Eu foquei no primeiro, porque o primeiro é mais interessante, ele é mais básico. E, bom, é, alguns sistemas que existem para análise do caso um, né? Para entender bem o que ele vai medir e o que ele vai pegar da multidão. Esse Face Reader, que vai analisar a pupila dos olhos, sensor infravermelho, tem um contador de pessoas, que é uma tecnologia que vai entender quantas pessoas tem em média naquele ambiente, tecnologias biométricas, vai temperatura da face, temperatura, como que tá voice emotions, como que vai estar capacidade de voz das pessoas e o método de análise para categorizar esses dados em um banco de dados, né? E entender exatamente como que o que, o que vai acontecer. Bom, aqui no caso 1 eu coloquei algumas figuras só para entender mesmo como que ele vai categorizar. Isso aqui é uma média de como está o nível de emoções analisado em cada em certo evento. Foi feito 4 dias. Aí o indicador vermelho significa o nível de felicidade das pessoas na chegada do evento e o azul na saída, né? Você pode perceber que na saída o nível de felicidade das pessoas caíram bastante, né?
E É na igual. figura 2 é a mesma coisa, né? E só uma última coisa que essa figura 3 ela mostra uma conclusão geral de todos os dias do evento, como foi o nível de satisfação das pessoas. E baseado nisso, a gente vai conversar um pouco mais sobre esse assunto, citar alguns exemplos. Sobre a figura 3 aqui, eu queria falar também que é bom a gente atentar pelos horários, né, Lucas? Assim, o que que a gente consegue ver aqui pela parte da manhã, normalmente quando a pessoa encara um transporte público, é um lugar que tem um amontoado muito grande de pessoas, né? O nível de raiva dela, né, de tristeza aumenta, ou quando vai aproximando também no horário de saída do serviço ou de almoço, a felicidade dela aumenta, né? Então é bom destacar esses horários aqui para a gente introduzir alguns exemplos também que a gente vive no dia a dia, né? E que a gente percebe ao longo do nosso convívio com as outras pessoas, né? Exatamente. Porque realmente vai variar dependendo da hora do seu dia, se você está indo para trabalhar, se está voltando, se você está em alguma academia, se você está em alguma fila. E realmente é uma tecnologia muito interessante, né? Porque ela pega a- o método de inteligência artificial para categorizar o nível de satisfação média das pessoas. E isso pode ser muito útil. E exatamente por isso a gente vai dar alguns. Exatamente por isso pode ser útil em alguns estabelecimentos, por exemplo, supermercados, que ele pode entender como que está o nível de satisfação por que, que o nível de satisfação das pessoas está baixo. E baseado nisso, baseado nessa tecnologia, então eu posso mudar algumas coisas e entender, opa, isso melhorou. Então, isso pode ser muito bom, não só no supermercado, como outras coisas. A gente vê algumas situações também, né? Por exemplo, filas de banco, onde tem um caixa com um certo volume de pessoas e as pessoas vão fazer algum tipo de interação, tá demorando muito, e outra fila que está com maior número de pessoas e está andando mais rápido, a pessoa que está na fila menor, ela tende a ficar com mais raiva porque na teoria a fila menor era para estar andando mais rápido, né? Aí você vê uma fila maior andando mais rápido que a sua, o nível de estresse da pessoa vai subir, né? É exatamente isso. Então, por isso, ele pode ser bem implementado. É uma tecnologia, é um artigo bem interessante que realmente tem muitos métodos que podem ser usados no cotidiano. E foi esse o principal motivo que a gente escolheu ele, né? Eu queria É, deixar só mais um outro exemplo aqui também, que seria um show, né? Que um show é um amontoado de pessoas, né? E a gente pode perceber também que o nível de satisfação da pessoa exatamente, em shows e. Bom, o show porque pode ser medido exatamente o nível de satisfação e ver como as pessoas estão se portando naquele ambiente. E baseado nisso, né, numa conclusão, você pode fazer algumas medidas, né, para exatamente aumentar o nível de agrado da média das pessoas. Bom, isso então a gente vai para a conclusão, que é um algoritmo muito interessante, o ANDES, que é a abreviação, né? E ele pode ser usado para muitas coisas, a gente pensou muito em aplicação aqui no Brasil, mas ele pode ter aplicação no mundo inteiro. E é basicamente isso, Hugo. Muito obrigado e é isso. Desculpa os sons de cachorro do fundo, mas infelizmente aqui não tem como controlar muito, porque são quatro de, cachorros. Mas de muito casa obrigado. fica complicado, né? Obrigado, tchau, Falou. tchau.